Você alguma vez já perdeu a força, o ânimo, a energia, não conseguindo realizar aquilo que para você naquele momento era tão importante? Pois é, hoje nesta live eu quero estar falando com você sobre o que são essas vozes na sua cabeça, o que são as pessoas por trás desse vozeirão na sua cabeça. E eu quero te apresentar hoje, aos poucos, o sistema familiar interno, que é a base de todo o meu achado, de toda a minha descoberta desde 2019. Vamos começar falando eu já deixei alguns vídeos curtos aqui falando sobre vozes na cabeça, mas hoje eu quero pontuar quem são essas vozes, o que são essas vozes. Nas diferentes áreas de saber, essas vozes têm nomes diferentes. Na PNL, na programação neurolinguística, as vozes na cabeça... Deixa eu pegar uma máscara aqui, vou pegar uma bonitinha, que a PNL deixa tudo bonitinho, né? No PNL, as vozes na cabeça são chamados de metaprogramas. Então, no PNL são metaprogramas. O que são metaprogramas? São programas mentais, comportamentos, pensamentos, padrões de pensamentos enraizados dentro de você, que entraram via a sua formação na infância, o que você viu, ouviu e aprendeu dos seus pais, e se tornou aí um programa automático de como você vai responder às demandas do dia. Por isso eu te perguntei se em algum momento você perdeu a força, o ânimo, a energia para fazer algo importante. Porque no momento em que você está tentando fazer algo importante, que esses metaprogramas vêm para frente da sua consciência. Então, o metaprograma é como se ele sentasse na sua cabeça, na hora que você vê o desafio, vem então automaticamente, você entra num estado automático e repetitivo, porque isso está aí faz tempo, e quem vai responder agora àquela demanda vai ser essa voz na cabeça, chamada de metaprograma, que sentou e agora ele olha para aquela dificuldade e fala: eu não vou ali não, eu já fui uma vez, eu já quebrei a cara, se eu fizer de novo eu vou passar vergonha, eu vou ser humilhado, não vou. Então o metaprograma normalmente, ele é aquela voz na sua cabeça que não te deixa ir para frente, porque automaticamente ele olha para a circunstância e fala: não vou aqui não. Se eu vou quebrar a cara, eu já quebrei a cara, meu pai já quebrou a cara, meu avô já quebrou a cara, minha tia já quebrou a cara, eu já tentei isso e não deu certo, então não faço. Aí mesmo que você esteja naquela situação ali no emprego, em que você orou, buscou, jejuou, você fez curso para ser promovido, na hora que a promoção chega, o metaprograma vem e senta na sua consciência e toma atitude por você. Falar assim: não vou ali não vou não, eu vou quebrar a cara se eu for ali. E atrás de mim aqui tem um painelzinho que às vezes vocês já viram com seus filhos ou já assistiram divertidamente. Nós temos aqui representações de metaprogramas. Atrás de mim aqui, olha, nós temos representações de metaprogramas. Nós temos aqui o medo e ansiedade é a mesma coisa. Nós temos o medo, nós temos o nojo, o nojinho, nós temos o nojo, é um metaprograma. Nós temos a alegria, só que aqui a alegria é uma doida disso. A alegria que na verdade é euforia, é um estado de euforia meio que, eu acho, meio irresponsável. E aqui nós temos a ansiedade, acho que é a ansiedade, né? No 2 tem a ansiedade. O tédio, gente, eu vivo lidando com o tédio, é uma dos principais metaprogramas que eu tenho que lidar diariamente, é o tédio. E a tristeza,
Então, se você já assistiu esse filminho ou esse desenho, entenda que aqui nesse desenho, essas emoções são representações. Aí no filme, volto aqui, no filme são chamados de emoções. E na PNL, essas emoções aí, né, que são caracterizadas por umas vozes aí, são chamados de metaprograma. Bom, isso na PNL. Jung, o psicanalista Jung, ele chama esses metaprogramas de complexos. Os complexos, eles entram para dentro da nossa psique, entram para dentro da nossa mente, do que a gente chama de mente, eles entram para dentro de nós através de traumas. Você lá na infância teve uma situação que foi difícil, que a criança, a sua criança, você lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você olhou para a situação e você percebeu aquela situação como sendo algo perigoso para você. Então, ou algo que te diminuiu, que causou constrangimento para a criança, causou dor emocional, causou dor física. Então, por causa daquela experiência, o complexo é formado, e o complexo é uma energia psíquica. O que o Jung fala? Uma energia psíquica é uma persona, uma pessoa. A energia, pus a máscara, enfiei o trem aqui na boca, creio. Energia psíquica para o Jung é uma pessoa, é uma persona, é uma parte da sua personalidade. Então, lá atrás, você teve um trauma emocional, aquele trauma emocional gerou uma dor emocional ou física, e essa dor criou uma nuvem energética, uma energia que agora aquela energia negativa agregou a você, agregou a sua personalidade e se tornou parte de você. Quando você vai lidar com uma situação, aí o complexo, isso aqui é Jung chamando isso aqui de complexos. Aí quando você vai lidar com uma situação hoje adulto, você vai lá lidar com uma situação e aquela situação tem uma demanda emocional por trás, aquela criança ferida, aquela situação da ferida emocional lá atrás é engatilhada, você entra num gatilho emocional, agora quem vai responder àquela demanda emocional no trabalho, no seu casamento, ou nos relacionamentos ao redor, ou no seu investimento, porque isso aqui atua, gente, em todas as áreas da sua vida. Quem que vai responder aquela demanda? O complexo. O complexo vem, assume a consciência da pessoa, assume a sua consciência, assume a forma que você está percebendo aquela realidade, já não é mais você, o seu eu está de escanteio. Quem está respondendo para aquela dificuldade que te é apresentada é o complexo. Eu vou chamar esses complexos aqui de eu sabotadores, mas eu estou te apresentando os diferentes nomes da mesma coisa nas diferentes áreas do saber. No PNL, esses complexos recebem o nome de metaprogramas. Esses metaprogramas, na psicanálise junguiana, é chamado de complexos. Inclusive, o próprio Jung chama esses complexos de diabretes, diabetes, né? Diabinhos, diabetes. São pequenos diabos, são demoninhos interiores. Entendam os complexos como demônios interiores. É aquela energia negativa que entrou na sua vida, na infância, ou mesmo na vida adulta, através de um trauma, um impacto emocional. Bom, nós vimos PNL, nós vimos agora o Jung falando que são complexos, né? São eus aí. Aí nós vamos ver agora
no sistema familiar interno, que é a base aqui do que eu ensino, é o sistema familiar interno, essas vozes na cabeça são chamados aí de protetores. Essas vozes na cabeça no sistema familiar interno continuam sendo os complexos, continuam sendo os metaprogramas, mas para a terapia do sistema familiar interno são protetores. Eu, Silvana Mara, chamo de protetores de ego porque é muito mais fácil, gente, porque tem 3 nomes aqui dos protetores. Nós temos o verdadeiro protetor. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa parecida com criança. Não. Eu vou pegar isso aqui como sendo a criança. Então, os protetores são divididos dessa forma, os complexos, né? Tem a criança interior ferida, ligado à criança interior ferida tem um protetor que é encarregado de proteger a criança da sua dor emocional. E tem aí por trás dos dois, porque são sempre 3 emoções, e isso aqui tudo é emoção, estado emocional. E aí nós temos o gerente. Eu vou pegar essa máscara aqui, porque a outra ali não está muito boa, não. Aí nós temos o gerente, que é o responsável por distração. Esse gerente, o papel dele na nossa psique é distrair você das emoções da criança interior ferida e do protetor da criança ferida. Não vai dar para eu explicar tudo hoje, mas amanhã eu vou falar só. Amanhã eu falo com vocês, ou na próxima live, né? Amanhã eu falo com vocês sobre a criança interior ferida, o protetor, a emoção que protege essa criança interior ferida e o gerente, que é responsável pela distração. Aí isso aqui você chama de procrastinação. Quando você entra no modo eu procrastinador, quem está atuando na sua cabeça, a voz que está na sua cabeça, é de um eu procrastinador. Por quê? Porque a procrastinação está aí para evitar, para esconder o medo e a dor da criança ferida e do protetor da criança ferida. Então, a forma da pessoa evitar sentir dor é entrando num estado automático de fazer, ou distrair, ou lavar um carro, se é homem, ou sair para fazer não sei o que. Você tem uma coisa muito urgente para fazer e não faz, você pega e vai fazer outra coisa. Então, nós temos aqui a criança interior ferida, o protetor da criança ferida, que seria o protetor da criança, e o gerente. O gerente é o que põe você para fazer coisa que não precisa fazer. Você, por exemplo, se você está num ambiente de trabalho, você tem que entregar um negócio, você tem que entregar um report até, por exemplo, meio-dia. Você roda, dá 11h30, você está desesperado. Tem um eu desesperado agora, porque você não deu conta de fazer o report, porque você estava servindo cafezinho, limpando a mesa, olhando e-mail, assistindo live, fazendo uma coisa, fazendo outra. Deu 11 horas, você não fez nada, porque você entrou no modo gerente, no modo distração. Então, essas vozes na nossa cabeça, gente, elas são diferentes. Faz 5 anos que eu me dedico a primeiro eu ouvi as minhas. Primeiro eu aprendi a ouvir as minhas, a separar quando eu estava debaixo da influência de um eu procrastinador, um eu que sai na doida, limpando, fazendo as coisas, assistindo uma coisa, assistindo outro. E aí eu entrava nessa vibe. Eu procrastinava 90% do meu dia. Ontem foi um dos dias que eu entrei sem perceber. Depois eu sentei aqui, gente, agora para organizar minha mente. Eu falei assim, não, eu tenho que ver quando eu entro nesses estados. Ontem eu sentei aqui, eu fiquei até triste. Aqui, ó, peguei no meu caderninho e fui fazer
um histórico do que eu fiz dentro de 8 horas. Eu fiquei horrorizada de ver que eu estava debaixo de um eu procrastinador, ou melhor, de um eu que fez e não fez nada. Eu me propus ontem a fazer um monte de coisas, sabe? Desse monte de coisas, o que eu fiz? 3 coisas. 3 que realmente... e essas 3 coisas, eu computei aqui, deu 3 horas. 3 horas de 8 horas. Então, mesmo eu ensinando sobre isso, eu não percebi, Paulo. Eu não percebi que eu estava debaixo da influência de um eu gerente, de um eu que estava só me distraindo, eu fiquei distraída com coisa no computador, arruma um negócio, arruma outro, e o dia passou, e o que é produtivo, que dá dinheiro, eu não fiz. O importante que você tire aqui dessa live, já que eu leio os comentários, vocês podem fazer pergunta, porque é um tema, quem já me acompanha já conhece, mas não conhece do jeito que eu estou trazendo aqui. Bom, faltou uma área do saber. Nós falamos da PNL, que são os metaprogramas, nós falamos do Jung, que apresenta essas vozes na cabeça como sendo os complexos, que são diabinhos da personalidade que entram através de um forte impacto emocional ou traumas. Nós vimos na linguagem do sistema familiar interno que essas vozes dentro da nossa cabeça, ela e divide. Quem já faz coisa comigo, quem já teve sessão comigo, faz os meus cursos, sabe que são realmente 3 vozes distintas. 3 vozes distintas. Eu já desenvolvi a habilidade nesses 5 anos de saber quando você está engajado, ou eu estou engajada com a criança interior, ou o protetor da criança interior, ou o gerente ali, né? O que faz a gente fazer coisa, ou o procrastinador. Gente, isso aqui é um horror. É só você assistir esse filminho aqui que você vai entender como que a pessoa fica engajada debaixo dessas energias. O filminho, o desenhinho animado, o tempo inteiro você vê que a menina Harley, os pais dela se engajam emocionalmente a nível de partes ou subpersonalidades. Todo engajamento humano, todo relacionamento humano é baseado, é dado a partir da comunicação das partes. Então, você faz uma coisa, causa uma reação emocional no outro. O outro fez uma coisa, causa uma reação emocional em você. Qual que é a saída para a gente sair desse estado automático? Ou estando debaixo da influência do complexo dos metaprogramas, ou dos protetores de ego, como eu os chamo. É o seu eu verdadeiro vir à frente. Então, tudo isso eu preciso explicar para você entender as bombas, os campos minados na sua psique que hoje estão causando bloqueios na sua vida em todas as áreas. São essas personas, são esses complexos, são essas vozes na cabeça que alternam durante o dia. Teve uma pessoa que falou que às vezes tem umas 300... É o Paulo. A gente tem um monte. Durante o dia a gente alterna de estado. Agora ficou a área do saber da religião. Nós temos a PNL, metaprogramas. Nós temos o Jung, que chama esse negócio bonitinho aí de complexos. Tem o sistema familiar interno, que vai chamar isso aqui de partes protetoras. Olha que lindo, gente. Aí vai nós, o povo da tábua, da tribo, da religião, e vai chamar isso aí de demônio. É muito bonito nas diferentes áreas de saber aqui, os nomes que a gente dá para eles. Na religião, gente, é demônio. O problema é que na religião, nós fomos treinados para ver o demônio nos outros, para ver o demônio na sociedade. Nós fomos treinados para ver o demônio operando fora de nós.
Nós não fomos treinados e ninguém falou pra gente na religião de que os demônios somos nós. De que tudo que está atrapalhado na nossa vida, se a vida financeira está atrapalhada, se o relacionamento conjugal está atrapalhado, se você não está prosperando, se você não está indo para frente no seu campo de trabalho e nada está dando certo para você, não é porque tem um capeta lá fora, né? Um demônio lá fora fazendo guerra contra você. Tem, não vou falar que não tem, porque tem diferentes níveis de demônios, né? A Bíblia deixa claro que tem diferentes níveis. Tem os principados que regem o país, tem os principados governantes que regem os estados, cidades, os grupos, né? Os grupos que eu falo, as instituições, e tem os demoninhos pessoais, que o Jung chama de complexos, a PNL vai chamar de metaprogramas, o sistema familiar interno vai chamar de partes protetoras, mas a religião chama de demônios. Então, no cristianismo, essas partes protetoras ou subpersonalidades são os nossos demônios interiores, são demônios que atuam em nós, nos colocando num estado automático, e aí no estado automático, quem tiver no controle da sua mente vai lá e vai fazer a sua realidade. E aí nós temos, dentro da religião, nós temos o cristianismo, que vai chamar isso de demônios, nós temos as religiões afro, que vão chamar isso aqui de guias, que vai chamar isso aqui de Exus. Você vê que nomes bonitos para todos os lados tem, gente. Agora nós precisamos aprender a tirar o melhor dessas áreas do saber e aprender a dominar o nosso sistema psíquico, a dominar o nosso sistema emocional. Porque se eu tenho essas vozes na cabeça, peraí, que já que eu respondo as perguntas aqui, gente, pode pôr as perguntas que eu vou rolar a tela aqui e responder. Quando a gente tem essas vozes na cabeça e você vai... Eu vou dar um exemplo, eu vou falar vou falar de mim ontem. Ontem eu tinha que acertar um site. Eu tinha que entrar lá na Wix e refazer uma página de vendas. O meu eu sabotador, o meu eu gerente aqui, procrastinador, sentou na consciência, porque é um chatura, gente. É chato fazer página de vendas. E eu já fiz aquela página 1000 vezes. Então, pro seu negócio chato, com certeza uma criancinha, uma criança que gosta de brincar, que não gosta de trabalhar, estava por aqui também. Uma parte de mim que gosta de não lidar com coisa chata, deve ter vindo à tona, com certeza veio, porque eu ainda não lidei com isso ontem. Vou lidar agora, vou terminar essa live. Aí eu entrei nesse estado automático de ficar rodando. Deu 7h30 da noite, eu não tinha mexido com a página de vendas. Aí veio a voz crítica. Lembra que são 3 vozes aí, né? Que eu depois vou quebrar para vocês. Aí veio essa voz crítica falando assim: Silvana, você não deu conta, você não dá conta, por que você está fazendo isso? Você é incapaz de fazer as coisas dentro do horário. Vê que são... Eu fiquei atarentada e comecei a rir. Falei, gente, eu estava engajado o dia inteiro e eu não percebi. Aí eu sentei para ver como que eu tinha desperdiçado o meu dia. Aí eu falei, Jesus, de 8 horas que eu me propus a trabalhar, eu só consegui fazer 3. E as 3 coisas as 3 horas. E dessas 3 horas, coisas que realmente me levam para frente a nível de sucesso, para ganhar dinheiro, para atingir os meus objetivos profissionais, eu gastei apenas 2 horas. Quando a gente está engajado, gente, com essas vozes na cabeça,
é 100% automático. E eu falo de uma pessoa que está acostumada, faz 5 anos que eu chucho essas vozes na minha cabeça e na cabeça dos outros. E ainda assim ontem eu caí na Arapuca, no Urupuca, dessas vozes, me deixei levar por essas vozes e entrei no estado automático de procrastinação. Então, eu tô quebrando bem para vocês aqui, porque agora nas próximas lives eu vou destrinchar para você o que é cada um dessas vozes. Deixa eu rolar aqui a tela, deixa eu responder as perguntas aqui. O Paulo perguntou primeiro aqui como que a gente identifica a criança ferida. Pensa assim, todas essas vozes, vamos pôr aqui, né? Vou pegar aqui o filminho. Todas essas vozes, elas trabalham em conjunto dentro da sua mente. Então, quando você vai fazer algo novo, 3 delas vão vir à frente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que você vai fazer algo novo, toda vez que você tem um desafio no dia para fazer alguma coisa que vai te dar um resultado bacana, ou que seja uma coisa do seu dia a dia rotineiro, mas que vai causar um impacto na sua vida, quando você for se propor a fazer isso, 3 dessas vozes vão deslocar para sua consciência. O Jung fala isso, né? 3 dessas vozes vão deslocar e vão assumir o seu estado de ser daquele dia. Na verdade, até pior do que isso começa assim que você acorda. Assim que você acorda, 5 minutinhos depois, por isso 5 minutos que a gente acorda são os principais, os mais importantes. Você acordou, 5 minutos depois, 3 dessas vozes assumem o comando da sua consciência. E vão ser você durante o dia. Por isso que são chamados de falso eu. Na verdade, são falsos eus. Então, acordou, você acorda. Se você acorda e acorda ansioso, porque você ouviu alguma coisa em relação à política, ou com medo, porque você ouviu alguma coisa em relação à política, ou em relação à empresa que você trabalha, a primeira coisa que eu te falo, para de ouvir coisa de política, larga a mão daquele povo se vira lá, faz o seu papel social, afasta de política, tira tudo quanto é coisa. Você pode ver que aqui no meu Instagram eu tô apagando tudo, não quero saber disso mais não. Ora, a única coisa que você faz, ora, e não vai nem lá saber o que está acontecendo. Ora para que a vontade de Deus seja feita nesse país, a justiça de Deus seja feita, mas não acompanhe política. Se você quer ter uma vida emocional boa. Então você acorda, 5 minutos depois você já vai estar programado, por isso chama-se metaprogramas. Você já vai acordar programado para responder às demandas do dia. Emocionalmente, 3 dessas pessoinhas, das subpersonalidades, partes, vão assumir o controle da sua mente. E aí o dia todo, os pensamentos deles vão rodar a sua cabeça o dia inteiro. Mas suponha que de manhã você acordou com aqueles 3 ali falando, ai, nossa, esse país não tem jeito, o Brasil tá uma merda, nossa Deus, o que vai ser da nossa vida, o dinheiro vai acabar, ai que não sei o que, ai que... Essas vozes de negativismo são vozes dessas personalidades. Primeira coisa que você precisa entender é que os pensamentos negativos, por trás de todo pensamento negativo, por trás de toda emoção negativa, vai ter uma personinha dessa assumindo os teus pensamentos.
Você está no estado automático e essas vozes na cabeça pensam por você. Tá entendendo? Bom, como que eu vou diferenciar a voz da criança interior ferida? É complicado. Quando eu atendo na sessão, por isso que eu não faço essa diferenciação de criança interior ferida, não faço a diferenciação do protetor da criança ferida e nem do outro aqui é fácil, né? Da distração ou da procrastinação, né? Do espírito de distração. Eu não faço essa diferença porque depois de 5 anos fuçando na cabeça dos outros, ajudando as pessoas a identificar as vozes dela na cabeça, não tem diferença. O que a pessoa sente é uma energia mais densa, lembrando que para nós da religião, né, para quem é cristão, eu sou cristã, eu vou lidar com isso como sendo demônios, né, como espíritos. Então não tem diferença porque só no momento assim que às vezes a pessoa está mais tensa, o corpo sente mais o impacto daquela emoção ali, aí dá para perceber que aquilo ali é aquela energia emocional mais destrutiva. E essa energia emocional mais destrutiva normalmente é a do gerente. Eu chamo todo mundo aí de protetor de ego e pronto. Porque é só numa sessão mesmo com um profissional que você vai conseguir diferenciar essas 3 vozes. Você sozinho não consegue. Porque isso exige que você tenha, Paulo, para a pessoa conseguir diferenciar essas vozes sozinho, ela tem que ter a maturidade psicológica e tem que ter treinado ver e ouvir essas vozes. E isso acontece normalmente num processo de individuação, né? O processo de individuação que normalmente pega a pessoa lá pelos 50 anos. E claro, quando a pessoa treina, né? Faz curso aí para aprender a ouvir essas vozes. Então você pegar todos esses pensamentos e ir anotando e orar contra eles durante o dia, ficar atento. Saber que essas vozes na cabeça estão aí para botar você num estado emocional reacionário. Ao invés de você responder às demandas do dia, você vai reagir emocionalmente. E ao reagir emocionalmente, você entra no loop do tempo. Você vai chamar isso de ciclo, né? Isso aí você está num ciclo de destruição. Você pensa, porque você pensa negativo, você tem uma reação negativa no dia, e porque você tem uma reação negativa no dia, você vai ter agora demandas. Você vai ter demandas, e essas demandas emocionais você começa a agir, e agindo você cria a sua realidade. Então, quando a gente trabalha com essas energias, nós temos aqui 3 áreas que essas energias vão impactar você grandemente. Ela vai impactar você emocional, vai impactar você no corpo físico, porque por trás dessas energias vai ter enfermidades. Muitas dessas energias são a própria energia da enfermidade operando no corpo físico da pessoa. Eu já tratei de pessoas com doenças que depois de 3 meses, o eu doente, o eu corpo enfermo, foi tratado, a pessoa foi curada da enfermidade. Então, existem eus doentes aí, né, que precisam sair. Então, aí tem os eus gastadores, né, tem os eus pobreza, os eus escassez. Gente, tudo isso está agrupado dentro do nosso sistema psíquico, dentro do nosso sistema de personalidade, em forma de como se fosse uma cebola, né, com várias cascas. Isso aí eu vou chamar, nós vamos chamar no sistema familiar interno de múltiplas personalidades. Nós temos muito mais do que uma personalidade, nós temos várias personalidades ou partes
de personalidade operando em nós que normalmente operam como bloqueios. Por isso que a gente chama isso aí de bloqueio. Na religião vai ser chamado de demônio, mas é um bloqueio emocional. Está dentro de você, não está lá fora. Você lida com o que está aqui dentro e o que está lá fora perde o poder sobre você. Você lida com o demônio interior, você lida com essas vozes interiores, você remove isso do seu sistema de personalidade. A partir daí, os demônios fora de você, os espíritos, as vozes da sociedade não têm mais poder sobre você. Entenderam isso aí? Espero que sim. O alvo dessa live aqui era deixar isso bem claro para vocês, porque a partir da próxima live eu vou pegar uma por uma dessas personinhas aqui, dessas partes, e vou explicar o papel delas na nossa mente. Uma forma, eu criei faz tempo, né, que eu mexo com isso, então eu criei um curso, eu criei um programa. Quem tiver interesse de repente pensar em arrancar um tanto dessas partes aí, eu fiz o detox emocional. O detox emocional vai lidar com várias dessas partes aí, com várias dessas, são 90, né? Eu peguei 90 áreas emocionais ali para trabalhar. Mais alguma pergunta? Teve a Ana Paula que pediu para participar. Eu normalmente não abro a live assim para participação sem saber o que a pessoa quer falar antes, e hoje não vai dar tempo, Ana Paula. Põe para mim o que você gostaria de participar na live, aí na próxima, de repente, eu posso até abrir para você um espaço, para não ficar aquelas lives chatas, longas, né? Gente, se caso você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, tem literatura que eu posso te recomendar aqui, olha. Essa literatura, eu depois vou ler esse livro aqui com vocês, comentar sobre a alma indomável, é do Michael Singer. A alma indomável, ele conta a trajetória dele de aprender a ouvir essas vozes na cabeça. E é muito interessante, porque foi justamente o que aconteceu comigo em 2019, quando essas vozes estavam me deixando louca. Eu realmente achei que eu ia terminar num hospício em Barbacena. Eu não tô longe de Barbacena, da minha cidade em Barbacena tem 2h30. Eu não tô longe de lá, e a gente tinha medo de Barbacena. Então eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar doida, eu vou parar lá no hospital psiquiátrico de Barbacena, porque eu não cuidava da minha saúde mental. E eu estava no meio de gente atormentada, casada, num casamento atormentado. Abri um projeto de ajuda social num bairro de gente atormentada. Lidava com crianças atormentadas pelo abuso físico, pelo abuso de drogas. Então, tudo ao meu redor era tormento. Na verdade, eu creio que eu atraía essas coisas. O que eu achava que era missão, quer dizer, você viu, né? Você viu para alguma coisa. O que eu achava que era missão de vida, na verdade, foi uma grande prova para minha resistência psicológica. Só que chegou num ponto que eu desabei. E quando eu desabei, eu tive que ir atrás de ajuda, e eu não achava a ajuda que eu buscava. Eu tive que estudar. Eu falei assim, bom, se a ajuda que eu quero custa caro, na época eu não tinha dinheiro para pagar um profissional, e o profissional no mínimo ia me dar remédio faixa preta, e eu não tomo remédio. Não gosto de remédio, ainda mais faixa preta, que eu ia ficar com o olho parado, né? O povo que eu vejo aí tomando faixa preta, fica assim, Deus me livre, credo, sai, em nome de Jesus. Eu não achei bacana essa ideia. Então eu falei assim, eu vou ter que conhecer os gatilhos que estão em mim, que estão me levando a quase à beira da loucura.
Aí de Gleide, eu sou assim, atraio um monte de doido. É porque tem um eu doido aí. Eu atraí esse bando de doido aí porque tinha um eu louca aqui dentro, gente. Depois eu conto pra vocês. É bacana, porque quando você começa a entender as vozes na sua cabeça, você vai ver que tem vozes aí. Meu avô era louco, meu avô era doido de pedra, eu herdei parte da loucura do meu avô, da minha família. Mas aí a gente vai chamar de maldição hereditária e não é, gente. É epigenética, tá vindo na genética da gente. Tá vindo. Meu avô era pancada. Talvez o meu bisavô era pancada. Os meus tios eram pancadas. Aí chega a Silvana aprendeu a ser pancada, igual o meu avô, meus bisavôs, aquela coisa toda. É claro que por trás dessa energia de loucura tem um metaprograma, tem um protetor de ego, tem um capeta de loucura. Eu lidei com os meus. Mas deixa eu ler o comentário da Edgleide. No meu trabalho, todos tomam faixa preta, menos eu. Então, as pessoas são ruins, te tratam mal. E depois tomam remédios e chegam como se nada tivesse acontecido. O que acontece lá no trabalho, é isso que é importante a gente começar a entender que é ao nosso redor, gente. A pessoa, quando ela te trata mal, ou você trata mal a pessoa, naquele momento... eu vou pôr aqui o eu Hulk. Naquele momento que a pessoa está te tratando mal, há uma energia que tomou a emoção dela, às vezes desde lá de cedo, às vezes a semana inteira ela está com aquela emoção do meu eu incrível Hulk. E essa pessoa, ela está tomada por essa energia negativa. Ela está tomada por essa energia negativa do eu incrível Hulk. Só que, na verdade, a raiva dela é contra ela mesmo. Normalmente, quando a gente está operando em eu incrível Hulk, a gente está com raiva da gente. A gente está com um monte de vozes aqui na cabeça falando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é legal, que a gente não dá conta. Aí você vai trabalhar a raiva que você está de você mesmo, você joga em cima do outro. Aí, o que acontece? A pessoa, para lidar com essa falta de educação, como ela tratou o outro mal, ela sabe que ela fez isso. Há um eu consciente em algum lugar dela falando, olha, você não devia ter feito tal coisa. Mas aí a pessoa já fez. Ela não tem coragem de pedir perdão, ela tem vergonha de se consertar com você. Então é muito mais fácil entrar no modo do eu protetor aí, do eu gerente, entope de remédio faixa preta, outras pessoas entopem-se com entorpecentes, drogas ou bebida. Esse eu doente, esse eu gerente que é responsável por amenizar a dor dos outros dois protetores de ego, esse eu gerente aqui, uma das formas dele botar você num modo stand-by é colocar você no remédio faixa preta, drogas. Tem gente que vai pro lado do sexo doido, sexo selvagem, mas normalmente é uma emoção autodestrutiva. Aí a pessoa vai com cara, vai trabalhar dopada, por quê? Porque ela está negando, ela não está conseguindo lidar com a raiva ou a ira, e ela não está conseguindo lidar com a crítica interna. Aí ela traz à tona o eu, esse eu que vai amenizar a dor do incrível Hulk raivoso, do eu crítico. Aí vai pra faixa preta, bebida, droga. Aí vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa entra num estado de negação. Aí o errado sempre vai ser o outro.
É sempre o outro que está errado. Mas quando a pessoa está acusando o outro de errado, dentro da cabeça dela tem essa voz de acusação dizendo: você está errado, você não presta, você não deu conta, você é um sem educação. Aí ela de novo estoura no outro. Aí de novo o eu protetor que quer apagar aquelas duas dores ali, enche a cara, entope a cara de remédio. Tem como eu me proteger dessas pessoas? Não, porque se elas não procurarem ajuda para curar suas emoções, não tem o que fazer. Mas tem como você se proteger delas curando você. Porque tudo isso aqui, gente, é muito complicado, porque essas vozes estão presentes nos nossos relacionamentos todos os dias. Quer seja no trabalho, quer seja com filhos, com o pai, seja com quem for, com o papa, com o bispo, com o apóstolo lá da sua igreja. Aonde você for, as interações vão ser a nível de projeção. E é só assistir um pouquinho desse filminho que você vai entender que toda interação humana vai ter um desses aqui no controle da sua mente. Assiste esse filminho, nem que for ali no YouTube, rapidinho, uns 5 minutinhos, para você entender que toda ação e reação emocional vai ter um bichinho desses aqui no controle da sua mente. Pronto? Bom, gente, esse livro aqui, A Alma Indomável, como eu falei, ele vai contar a jornada do Michael Singer, aprendendo a ouvir esses inquilinos indesejados dentro da mente dele. Eu também estou escrevendo o meu livro. Eu espero que até a semana que vem o livro esteja pronto lá na Amazon. Aí nesse livro a minha intenção é ensinar você sobre essas partes e como que começa, né? Como que você começa essa jornada de diferenciar essas vozes aí. Bom, hoje é isso por hoje. Se você tiver mais alguma pergunta aí, senão eu já vou estar encerrando e eu volto na próxima live, onde nós vamos falar um por um o que eles são. Deus abençoe você, fica com Deus, manda põe comentário depois nessa live se te ajudou a clarear um pouco aí a sua mente. A gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.